Boa noite aí para todo mundo, né, que está online e é muito interessante pregar para um celular, né? Mas é uma grande honra, né, poder participar com vocês, né, mais uma noite, mais uma vez aqui. Eu acho que eu preguei mais aqui do que na minha própria igreja esse ano. Brincadeiras à parte, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Efésios capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Dá um tempinho para você aí, se bem que em tempos de internet em casa fica mais fácil, né? Ou se sair do YouTube, para de tocar. Efésios, capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Estou puxando aqui. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Até aqui. Então, nesse momento, vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Deus, nós estamos na Tua presença, Pai, essa presença que se faz real em nosso meio. E ainda que nós possamos estar tão longe, Pai, mas conectados pelo Teu Santo Espírito, unidos pelo Senhor, nós temos a certeza de que nós estamos em um só coração, um só Espírito. Pai amado, que nessa noite o Senhor possa vir falar aos nossos corações, Pai, assim como o Senhor já tem falado durante todos esses dias, Pai. Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, se torne realidade em nosso coração, e que nós não simplesmente venhamos a ler a Tua palavra, mas que nós sejamos lidos por ela, que nós possamos colocar a nossa vida em conformidade ao que diz a Tua palavra. Pai, essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estava pensando algumas coisas e tive uma reflexão de como que poderia ser ou como que seria, né, depois de tanto tempo de quarentena, né, porque nós fazemos esse tipo de cultos, né, tem igrejas que fazem, que nem lá na minha igreja, que nós gravamos pregação, nós gravamos a palavra, nós gravamos o louvor, depois juntamos tudo num vídeo e soltamos na hora do culto, ou então por live. Como que é a nossa realidade hoje na nossa casa, né? Você que está aí assistindo, como que você está assistindo, como que você cultua? Com certeza nós tivemos que aprender a nova forma. E estamos aí começando o 7º mês, né, do ano, e desse 7º mês, são mais de 100 dias de quarentena. Ou seja, estamos na metade do ano e metade do tempo desse ano nós ficamos em quarentena. E somente da metade desse ano, ou seja, 25%, nós tivemos uma vida normal. E tem duas realidades sobre essa quarentena, sobre essa situação que nós estamos vivendo. Primeiro é que ninguém esperava por ela. O começo do ano estava muito aquecido, eu vi pessoas com muitos planos, muitos projetos, havia muita esperança econômica no país, né? O governo tinha falado sobre corte de gastos e coisas assim, então a economia estava se aquecendo e de repente tudo tem que fechar. Ninguém esperava por esse tipo de coisa. E em segundo lugar, sobre a quarentena, é que ela parece que está demorando demais. Né? Recentemente a gente teve uma breve flexibilização da quarentena, e aí você já podia ver shoppings lotados, restaurantes lotados,
o centro estava lotado de pessoas, só que aí você começa a ter uma resposta quanto a isso, uma quantidade de contaminação maior, mais doentes, então se fecha tudo de novo. E agora parece que, pelo menos agora o pessoal parece que está aprendendo a ficar um pouco mais fechado, mas ainda com certeza você pode encontrar churrascos por aí, algumas confraternizações, uns negócios meio estranhos, que não deveria estar acontecendo, mas está. Mas o que acontece nós não estávamos preparados para isso e surge-se a necessidade de querer se relacionar. É natural e faz parte do ser humano isso. Mas com esse negócio de quarentena, nós perdemos alguns privilégios. E um deles, graças a Deus, porque aí, como não podemos mais ir para o shopping, minha esposa não gastou mais no shopping, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Mas ainda assim, abriu uns dias lá, foi lá e comprou roupa, para variar. Não tem mais como fazer churrasco, ou pelo menos oficialmente, né? E assim espero que esteja acontecendo. Não tem lugar mais para dar rolê, não tem mais como... Ah, não, vamos lá, não sei não. Não tem jeito, tá? Tem que comer em casa mesmo. Para quem gosta aí de futebol, né? Pelo menos até pouco tempo atrás, nem futebol tinha que ficar reprisando o jogo, né? Reprisou o Mundial do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Não, esse não existe. Reprisou um monte de jogo interessante, né? Para poder tentar recuperar e ter audiência, mas... Sabe, sem futebol. E o mais importante, acho que para nós, é sem culto presencial. Nós não podemos mais participar de um culto, todos nós sentados e ser normais novamente. Após o primeiro mês de quarentena, em conversa com algumas pessoas, eu vi que muitas pessoas estavam falando que, por exemplo, a arrecadação de muitas igrejas havia caído. Claro, você tem diversas realidades dentro da igreja com que faz com que a contribuição caia. Mas não foi somente a contribuição que caiu. Muita gente, muitas profissões precisaram se modernizar e nesse mesmo caminho as igrejas também precisaram se modernizar. Hoje em dia quase todos os pastores fazem lives, quase todas as igrejas fazem lives, ou se não faz live, pelo menos está se comunicando de alguma forma pela rede social. Ou seja, nós precisamos sair de um comodismo e começar a fazer coisas novas. Estima-se que quando os cultos voltarem, cerca de 30% das igrejas terão a menos de frequência. 30% das pessoas que frequentavam antes não voltarão. Vi alguns casos, por exemplo, uma igreja com 100 membros fazendo live. Você vê que você tem ali 30 contas conectadas. Uma média é que se 50% das contas conectadas estão assistindo em casal. Então, se tem 30 pessoas conectadas, você tem mais ou menos aí 45 pessoas assistindo. Ou seja, é menos da metade de membros da igreja. Salve-se algumas exceções, mas a via de regra é essa. Se metade das pessoas estão acompanhadas, então temos esses 45 pessoas, mas aonde estão as outras 55 pessoas? O que elas estão fazendo? Onde elas estão? O problema é que nós fomos treinados para sermos cristãos na igreja. Nós fomos formados para sermos frequentadores de templos. Nós não somos educados, ou nós não nos policiamos para ser igreja fora da igreja, fora do templo. Nós simplesmente somos igreja dentro da igreja, dentro das quatro paredes. Nós não aprendemos, ou melhor, nós aprendemos que o templo físico é a casa de Deus, e nós chamamos o templo físico como casa de Deus, mas quando na verdade o Espírito Santo que habita em mim e você faz com que eu e você sejamos casa, e que o templo é simplesmente uma reunião dos filhos de Deus. Então, se nós não estamos frequentando a casa de Deus, como nós pensamos,
Dessa forma, nós não estamos encontrando com Deus e Deus não está nos vendo. E aí está a resposta para por que não vai voltar algumas pessoas. Eu fico imaginando como seria um tempo sem live. Como seria, então, no tempo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em todo o seu tempo de ministério que ele teve, ele ficou por volta de 5 a 6 anos preso. 5 a 6 anos encarcerado. E nós estamos desesperados com 3 meses dentro de casa. Ele teve 5 a 6 anos preso de prisão domiciliar e também de prisão em cela, contando no geral. 2 anos e meio ele esteve em Roma. E de lá ele escreveu 4 cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Por isso que nós lemos Efésios nessa noite. Porque ele tem algo muito legal a dizer. E pensando sobre esse negócio de realidade de, poxa, como é que nós somos cristãos fora da igreja? Como é que nós somos cristãos sem poder participar de culto presencial? Esse assunto, como ser um jovem sem culto em quarentena, é exatamente isso que eu quero falar para você. Como você pode ser um jovem que não está frequentando um culto presencial durante essa quarentena? Se tem uma coisa que essa quarentena proporcionou, foi dar voz às pessoas que não conseguiam falar frente a uma câmera. Pessoas que não conseguiam falar frente a uma câmera agora estão falando. Se hoje nós não podemos encontrar com as pessoas, nós podemos gravar um vídeo e falar com alguém. Nós podemos fazer uma videochamada e conversar com alguém. A desculpa para não termos contato, não ter relacionamento, hoje, graças a Deus, ela não existe. Porque nós temos muitos meios. O apóstolo Paulo, encarcerado tanto tempo, ele não tinha como se encontrar com as pessoas. Em alguns casos, é verdade, na prisão domiciliar ele tinha pessoas junto dele, mas ainda é 1, 2 pessoas, não era a igreja, não era uma reunião, e mesmo assim, nesse primeiro versículo ele diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sabe o que acontece? Esse primeiro versículo mostra que Paulo tinha responsabilidade. Nós podemos ser cristãos, jovens cristãos, sem culto, em um tempo de quarentena, com responsabilidade. Paulo, ele usa os 3 primeiros capítulos e ele vem falando sobre questões teológicas, são questões teóricas, o pensamento cristão. E então aqui no 4º capítulo, ele começa a falar sobre algo prático, o que você precisa fazer com aquilo que ele ensinou. Eu quero motivar você a ler os 3 primeiros capítulos, que são o conteúdo teológico, para que então você possa, a partir de então, entender o que ele está colocando como prática para nossas vidas. E aí Paulo, ele começa a falar dessa questão prática, e ele reforça que ele é um prisioneiro, ou seja, Paulo, ele está em quarentena, ou melhor, Paulo, ele está em isolamento, talvez até mesmo num nível mais hard que todos nós, porque ainda muitos de nós têm a possibilidade de ir no mercado, de ir e voltar, né? Mas Paulo não tinha como sair, e como fundador de muitas igrejas, ele escreve. E mesmo que preso, ele não se esconde do seu dever. Ele não se inibe daquilo que ele deveria fazer, mas ele continua fazendo, ele continua ministrando, ele continua falando para aqueles que são os seus filhos espirituais. Paulo, ele entende a responsabilidade que ele tem como fundador, como apóstolo, como missionário do Senhor. E essa é a responsabilidade que eu e você, nós precisamos ter. Não é porque nós estamos separados que nós vamos parar de falar do amor de Deus. Não é porque nós estamos separados que nós não podemos participar, frequentar um culto, que nós não vamos ter relacionamento com Deus. Paulo, ele serve de exemplo para nós, pois ele tem responsabilidade de levar o ministério que recebeu de Cristo. E ele não leva de forma leviana, ele não leva na brincadeira. Paulo entende a necessidade e a seriedade que as coisas têm.
Tanto é que ele diz em Coríntios, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Nessa quarentena, meu querido, você precisa ser o referencial para as pessoas que estão deprimidas, para as pessoas que estão se sentindo sozinhas. Você precisa ser a pessoa que leva a presença de Deus, ainda que seja à distância. Mas as pessoas precisam entender que você é um portador da presença de Deus. Não um portador de um vírus, mas da presença de Deus. Nós precisamos ter responsabilidade. E aqui ele usa o termo andar de forma digna, ou na versão que eu li, viver de maneira digna. Esse termo é usado no Novo Testamento como conduta diária. A ideia é viver de modo compatível com a posição que a pessoa tem em Cristo. Antes de conhecer a Cristo, nós éramos meros pecadores, indignos de salvação, e estávamos perdidos. Na situação que estávamos, era reprovação direta, não tinha nem direito a DP, era inferno, já era, reprovou direto. Mas, pela graça de Cristo, nós fomos salvos por Ele, então agora nós somos participantes do sofrimento dEle, e participantes das bênçãos dEle. E então, nós agora somos filhos do Rei dos Reis. Filhos do Rei dos Reis. Então, você agora você faz parte da família real. Você tem que ter um porte de família real. Você é embaixador do reino de Deus. Aonde você está, o reino de Deus tem que ser manifestado. E não é porque estamos em casa que não podemos deixar de ser igreja, que podemos deixar de ser cristãos. Ainda temos compromisso com a santificação, ainda temos compromisso com a oração, ainda temos compromisso com o relacionamento com Deus. Não é porque nós estamos separados, não é porque nós estamos isolados que nós deixamos de praticar essas coisas. Nós precisamos ter responsabilidade. Nós não estamos de férias. E mesmo assim, nós precisamos fazer alguma coisa. As pessoas estão esperando. Nunca na história, olha só, falar que nem alguém falava antes, nunca na história desse país se consumiu tanta rede social. Nunca na história desse país se consumiu tantos vídeos. Meu querido, se você não pode encontrar com alguém, faz um vídeo. Ministra a vida de alguém pela rede social. Manda um texto, manda um versículo, faz uma chamada. Mas não deixe de cumprir com a sua responsabilidade, que é anunciar o Evangelho. Então, em primeiro lugar, como ser um jovem sem culto em tempos de quarentena, é manter a responsabilidade que Deus nos deu. Em segundo lugar, é manter a humildade. Versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Humildade é a virtude que talvez sofra mais equívocos. Uma palavra que possivelmente tenha sido uma criação cristã, ou até mesmo do próprio Paulo, é a virtude fundamental do cristão no cenário cristão. Ela é importante, não é à toa que é a primeira das bem-aventuranças. E ainda tem um destaque importante na personalidade de Cristo. A humildade, ela faz parte do caráter de Cristo e ela tem que fazer parte principal na vida do cristão. Ele deixou a sua glória para ser humilde, por amor à minha e à sua vida. Mas humildade tem um sentido, talvez hoje em dia, muito poluído. Humildade não é ter falta de recursos, por exemplo. Humildade não é uma questão que, só porque você não mora em uma mansão, só porque você não mora no Green Valley, na Esmeralda, seja lá onde for, que você é uma pessoa humilde. Não, muito pelo contrário, o seu poder aquisitivo que é menor, é somente isso.
Mas uma pessoa que mora numa mansão pode ser mais humilde que uma pessoa que mora de favor. A relação da humildade não tem nada a ver com o seu poder aquisitivo. Ter uma produção de transmissão como essa que nós temos aqui, que é bem legal. Achei muito bacana, muito bonito isso aqui. Isso não nos faz menos humildes do que uma pessoa que nesse momento pode estar fazendo uma transmissão dentro da sua casa com um celularzinho sem equipamento nenhum. Isso não faz de nós menos humildes. A humildade é outra coisa. Humildade tem relação com reconhecer com clareza a nossa própria posição diante de alguma situação específica. Em primeiro lugar, espiritualmente falando, nós precisamos ser humildes para reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus para a salvação e para receber as bênçãos que Ele tem para nós. Nós precisamos entender que não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que nós fazemos, não é porque o nosso rosto é bonitinho. Não, muito pelo contrário. E alguns são bem feios, diga-se de passagem. A cada dia pior também. Está coisa feia. Mas não é porque nós temos alguma coisa legal. Não, muito pelo contrário. É pelo favor imerecido, é graça de Deus. Então, em primeiro lugar, espiritualmente, nós precisamos ter humildade para reconhecer que nós necessitamos de Deus. Pessoalmente, nós precisamos ter humildade para reconhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos. Quando nós olhamos para nós mesmos e nos rebaixamos demais, quando nós vemos muitos defeitos ou valorizamos demais os nossos erros, isso é depressão, isso está errado. Não é humildade falar, não, mas eu sou um coitado, não, mas isso e aquilo, mas eu não posso, eu não consigo. Não, isso não é humildade. Às vezes isso passa a ser até falso orgulho. Mas também é orgulho reconhecer demais, valorizar demais as suas qualidades, além do que ela é. A humildade, ela é reconhecimento das suas falhas, mas também das suas qualidades. Nós precisamos ter isso muito claro em nossas vidas. Nós precisamos ter isso muito claro. Humildade, e aí ele fala sobre mansidão, ou seja, sermos dóceis. Sermos dóceis. Eu tenho um cachorro em casa e ele é muito dócil. Ele é uma manteiga, aquele cachorro. Nossa, ele chega em casa, a gente chega em casa, ele faz festa. Se a gente abre a porta, assim, a portinha que tem lá dele, e ele pode entrar dentro de casa, ele não está nem aí. Ele entra, ele corre, pula em cima da cama, e lá ele deita no travesseiro. E foi até engraçado, domingo a gente estava com ele lá no quarto, e ele começou a dormir. A Stephanie começou a fazer carinho nele, ele começou a dormir, porque ele é dócil. Agora, às vezes tem cachorro que a gente vai chegar na casa de alguém, o cachorro está babando, está latindo tanto que tem água voando para tudo que é lado. Você tem medo, porque aquele cachorro é perigoso, você não sabe o que ele pode fazer. Pincher é assim. Pincher é coisa feia. Mas o que acontece? Fazendo uma comparação dessa, no meu cachorro, que particularmente ele é bonito demais, o Eric Clapton, a galera aqui deu risada. Chama Eric Clapton. O Eric Clapton, ele é muito dócil. É nessa ideia que o texto está dizendo que nós precisamos ser pessoas dóceis, pessoas carinhosas, pessoas da qual faz bem às outras pessoas. Tem pessoas que eu admiro demais, que eu gosto demais, mas tem pessoas que, dependendo do oi que se dá, você já sabe, você fala, cara, Deus me livre desse maluco hoje. Deus me livre. Tem um amigo meu que ele fala que o vírus não existe, que isso é manifestação política, que o governador tem parceria com os chineses e um monte de coisa. E só reclama. Em compensação, eu tenho um amigo meu que ele abriu um negócio e você fala, nessa quarentena, ele tá ganhando
ele está conseguindo sustentar a família dele, e você vai falar com ele, e ele fala, cara, nossa, eu tive essa oportunidade, eu tive essa ideia, e estou fazendo, e estou acontecendo e tal, e eu estou planejando isso, e planejando aquilo. Ou seja, você conversa com a pessoa, ela é dócil, e ela te coloca para cima, você fala assim, poxa, ainda há esperança, mesmo nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Então, o texto vem dizer, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E aqui o suportar é muito interessante, porque não é um suporte de ter que aguentar. Pensa se fosse um suporte de aguentar. Minha esposa estaria com lordose, estaria com problemas na coluna, porque me aguentar com o meu peso seria difícil. Então não é um aguentar de ter que aturar, embora você tenha que aturar algumas situações, mas esse dar suporte é de ajudar, é de promover a pessoa na dificuldade que ela tem. Sabe quando tem uma pessoa, um deficiente visual atravessando a rua, e aí, se você pega e você se prontifica a ajudar a pessoa, você está dando suporte a essa pessoa. Você está auxiliando ela. E é exatamente isso que o texto vem dizer, porque em determinadas situações da vida, nós precisamos receber o suporte de alguém para realizar alguma coisa. Nós precisamos receber um aconselho de alguém, nós precisamos ser direcionados. É isso que nós precisamos, como cristãos, como filhos de Deus. Muitas vezes nós precisamos ser aconselhados pelos nossos irmãos mais velhos. E aí o que acontece? Depois que a gente fica mais velho, nós passamos a aconselhar os demais. Todo mundo sabe aqui que eu tenho um canal, Clube Perseverando, vai lá, se inscreve lá. Segunda-feira vai sair um vídeo de 2 pessoas aqui da igreja, que está muito da hora. Mas o que é interessante, chegou um determinado momento que eu falei assim, cara, vocês dois, vocês têm uma relação de liderança dentro da igreja. Vocês têm alguns jovens que são mais velhos e outros mais novos que vocês. E como é que é essa relação? E eles falaram, olha, as pessoas, os mais velhos, olham para nós e nos querem um exemplo de uma certa forma. Enquanto os mais novos olham para nós e querem um exemplo de outra forma. Então nós a todo momento precisamos ser exemplo. Ou seja, os mais velhos têm que dar suporte para que esses possam se tornar homens de Deus, possam continuar nessa caminhada e concretizar isso. Enquanto que eles também hoje, eles têm a responsabilidade e precisam ser humildes para que possam ajudar os mais novos. Eles têm que dar suporte, porque eles já receberam um pouco de suporte, para que esses mais novos possam continuar crescendo no conhecimento de Deus e num relacionamento íntimo e sincero. Então, em primeiro lugar, como nós podemos ser jovens sem culto em um tempo de quarentena, é que nós precisamos ter responsabilidade. Em segundo lugar, nós precisamos ter humildade. E em terceiro lugar, nós precisamos ter unidade. Efésios 4, versículo 3 diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito Santo é aquele que une os filhos de Deus, é como um cordão espiritual que envolve e junta todos os filhos, e isso é feito por meio do amor. Ou seja, é o Espírito que nos une, é o Espírito que nos deixa próximos. No começo dessa pandemia, eu fiz uma pergunta, me fiz uma pergunta num dia refletindo, e aí eu postei no meu Instagram, e também tem outras pessoas que fazem aqueles negócios de perguntas, né, no Instagram, e aí eu falei assim, a pessoa abriu pergunta lá e eu coloquei minha perguntinha. Minha perguntinha era, se era possível
nós temos uma igreja 100% online. Uma igreja 100% online. E aí muitas pessoas disseram que não. Não, impossível. Porque igreja é relacionamento. Como que você vai ter uma igreja que não se relaciona? Pois bem, concordo. Não faz o menor sentido você ter uma igreja e onde ela não se relaciona, onde ela não se encontra. Mas, passados já esses mais de 100 dias separados, me vem a pergunta, não é que estamos vivendo uma igreja 100% online? Não estamos realmente vivendo esse tipo de coisa? Claro, eu concordo que nós precisamos ter relacionamento e é necessidade do ser humano se relacionar olho no olho, ter um toque físico. Mas nesse momento nós precisamos nos reinventar. Mas o que é interessante é que o Espírito que promove a unidade pelo vínculo da paz, o Espírito que está aqui, é o Espírito que está aí. E nós continuamos unidos por esse mesmo Espírito. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor à frente, mas nós estamos 100% online, e ainda que separados, ainda que distantes, nós ainda somos igreja. O Espírito do Senhor está sobre nós, o Espírito do Senhor permanece sobre nós, e nós precisamos continuar conectados uns com os outros. Nós precisamos. Mesma visão, mesmo propósito, 100 dias sem cultos presenciais e tivemos que nos reinventar. Estamos precisando aprender a ser uma igreja online. E graças a Deus, porque hoje nós temos live, nós temos vídeos, nós temos tantas coisas. Pense no tempo do apóstolo Paulo, que foi quem escreveu isso aqui. Ele estava sozinho, isolado. Ele não podia nem conectar no Wi-Fi do vizinho para poder assistir o que estava acontecendo na primeira igreja de Éfeso. Não tinha condições. Fato é que esse momento ele é temporário. E realmente a igreja é para que as pessoas possam se relacionar. Mas Paulo, ele continuava sendo igreja mesmo que preso. Nós precisamos continuar sendo igreja mesmo em tempos de pandemia, quando nós não podemos nos reunir. Em Coríntios também Paulo diz que somos corpo, individualmente membros uns dos outros. Ou seja, nós precisamos estar unidos, mas ainda que separados por força maior, ainda somos igreja onde estamos. Às vezes nós não podemos estar reunidos aqui como corpo presente, na 7ª Batista de Marília, na Jesus Cristo é a Resposta, que é a minha igreja. Às vezes nós não podemos estar no templo de culto, mas aonde nós estamos, nós somos igreja de Deus, nós somos reino de Deus, e nós devemos manifestar o reino de Deus aonde nós estamos. O Espírito é aquele que nos une, é o mesmo culto, é o mesmo batismo, é a mesma fé, é o mesmo Deus. Por fim, então, para responder a pergunta do começo, como pode ser um jovem sem culto em tempo de quarentena? A resposta é, e continua sendo a mesma, que o jovem, como ser jovem nesse tempo, é sendo jovem no tempo em que você tem culto. Porque nada mudou, nós continuamos sendo igreja onde nós estamos, e nós temos ainda o dever de prestar o culto da melhor forma possível, com um coração sincero e quebrantado. Nós precisamos ainda, mesmo que na nossa casa, render ao Senhor um culto em espírito e em verdade. O culto, assim como dizem Romanos, é um culto do intelecto, é um culto racional. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo, e talvez isso seja uma oportunidade de Deus para as nossas vidas. Aprendemos a cultuar sozinhos.
Quem sabe nós finalmente vamos mudar a ideia de que nós vamos à igreja assistir um culto, mas que nós vamos à igreja prestar um culto, porque agora nós não vamos mais em lugar nenhum, nós estamos em casa. Agora, eu e você precisamos prestar culto. Preste seu culto de corpo, mente e coração sincero. Faça isso sempre, em espírito e em verdade. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Nesse momento, enquanto nós vamos cantar, enquanto nós vamos adorar, tem esse tempo com seus olhos fechados mesmo. Se você estiver segurando o celular, deixa ele aí. Enfim, não sei como você está, mas se desprenda agora por um minuto e seja você e Deus. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo tua glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sinta o amor do Senhor nesse momento aí na sua casa. Sinta o amor do Senhor nesse momento. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais
Deus, obrigado, Pai, porque ainda assim nós temos a liberdade e a oportunidade de louvar ao Senhor. Obrigado porque nós temos a liberdade de poder prestar culto ao Senhor em nossas casas. Deus, obrigado porque o Senhor rasgou o véu de cima a baixo e nós podemos entrar no Santo dos Santos e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Deus, obrigado porque nós não precisamos de um local físico para adorar ao Senhor, porque o Senhor já está em nós. Pai, obrigado por esse amor tão grande que se derramou em nosso favor. Deus, nos ensina a cada dia a cultuar ao Senhor, a render ao Senhor o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Deus, nos ensina a cada dia a ter um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Deus, que a cada dia nós possamos aprender a ouvir o Teu coração e entender a Tua vontade sobre nós. Deus, no nome de Jesus, nos ensina, Pai, a cada dia. Deus, para que assim nós possamos entender que nós precisamos prestar culto ao Senhor e não simplesmente assistir um culto. Que nós possamos entender, Pai amado, que nós devemos fazer isso todos os dias. Deus, e que assim, Pai, que quando nós pudermos nos reunir novamente, nós possamos nos unir em um coral e adorar ao Senhor, como igreja, como corpo do Senhor. Deus, que nesse tempo, o Senhor possa segurar firme nas nossas mãos, não nos deixar esquecer do Senhor, que nós não venhamos a nos desviar dos seus caminhos. Amém. Amém. Isso aí. Os caras estão empolgados. Olha lá. Isso aí. Queria realmente agradecer a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, ainda que à distância, mas podendo fazer esse som hoje aqui, poder estar ministrando a palavra de Deus, que Deus possa abençoar o seu coração, que Deus possa ministrar realmente ao seu coração. Prazer poder estar aqui. Paulão aí que atendeu a gente aí de prontidão. A Stephanie que não tem muita escolha, mas que veio também. Isso aí, galera. Obrigado.